a presença da figura do Espírito Santo ao longo da história, ela vem de algumas narrações da Bíblia, né? Onde, desde o livro do Gênesis, fala que na época da criação do mundo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É a primeira citação, né? Já a questão direcionada ao cristianismo tem duas representações já no Novo Testamento, onde no batismo de Jesus, onde ele chega no Rio Jordão, onde ele é recebido por João Batista, no momento que João Batista realiza esse batizado, o Espírito Santo desce em forma de pomba. E no livro dos Atos, já depois da ressurreição de Jesus, 50 dias depois, os discípulos reuniram-se num espaço onde eles estavam orando junto com Nossa Senhora, e eles receberam o Espírito Santo em forma de língua de fogo. Aí, ao longo disso, se tornaram populares, e a igreja formou as suas tradições, suas representações ao longo da história. E na Idade Média, lá em Portugal, essa devoção ao Espírito Santo já era muito forte, mas através da rainha Santa Isabel de Portugal, ela se tornou mais forte ainda, porque ela, nessa época da Idade Média, Portugal passava por uma crise política, estava em guerra contra outras nações, e também na parte familiar dela, o rei Dom Diniz e Dom Afonso, seu filho, estavam em guerra familiar, os dois. Então ela fez a promessa que, se ela obtivesse a paz no reinado de Portugal e a paz em sua família, ela iria oferecer a sua coroa ao Divino Espírito Santo e sairia do palácio em cortejo com sua corte, levando a coroa até a igreja, onde ela mandou dedicar o Espírito Santo. E nesse gesto desse cortejo, ela iniciou também o gesto da questão da caridade, que é chamado do bodo. O bodo é a oferta de alimentos durante esse primeiro momento da promessa dela. E a partir daí, a partir dessa promessa que ela realizou em Portugal, tornou-se uma tradição no reinado de Portugal e sobretudo na região de Açores. Essa tradição ela foi perpetuando-se, onde jovens, moças e rapazes se vestiam com as roupas da corte e realizavam a repetição desse cortejo. No Brasil, nós temos também essa herança. Mas no Maranhão, essa festa ela se tornou muito forte, porque ela se tornou muito expressiva a partir de um grande reconhecimento da cidade de Alcântara, né? E também em São Luís do Maranhão, através da união dessa festa dentro dos terreiros de Amor de Mina. E outros municípios também, como Paço do Lumiar, Humberto de Campos, tem festejos semelhantes a Alcântara, que são festejos religiosos dentro das igrejas católicas através de irmandades. Em Alcântara, nós temos essa característica forte das caixeiras do divino. As caixeiras eram justamente as antigas escravas africanas que foram libertas, e elas aprenderam os cânticos trazidos pelos portugueses. Então, elas se tornaram as folioas, porque originalmente a festa os tocadores eram homens. Nós temos um ciclo do divino, né? O divino, a festa do divino, ela é feita durante o ano todo, mas
no sábado de Aleluia em diante, inicia-se o ciclo do divino. Normalmente são feitos os rituais da abertura das tribunas, que são os rituais que abrem os altares, né? Onde são louvada a figura do Divino Espírito Santo. E a partir daí já se prepara o buscamento dos mastros, o levantamento dos mastros. Aí segue preparação. Quando chega 40 dias após, que é a festa da Ascensão, aí se levanta o mastro do Divino, que conta 10 dias para o Pentecostes. Então, levanta-se o mastro do Divino com a bandeira do Divino na ponta. É uma bandeira com armação pequena, de madeira, que é chamada de mastarel. E no alto do mastarel colocado um pequeno pombo. Ele pode ser pintado, né, e coberto de fitas, e também, como tradicionalmente muitas festas fazem, o mastro é coberto de murta, que é uma planta regional, e aí durante aquele período ele fica em pé, simbolizando que está tendo a festa do Divino. Então, durante esses 10 dias é festejado, com visitas, com toque de ladainha, com a reza da ladainha, toque de música das bandas. Então é muito bonito. Cada casa é oferecido um banquete, ou com chocolate, com doce de espécie, né? E outras casas é oferecido jantar. Então, tudo isso é feito para louvar o Divino. Então, e aí acontece uma grande programação com várias visitas dos impérios, né? A gente classifica como império, são os personagens que são vestidos com roupa da corte, repetindo a tradição lá de Portugal. Junto com esses personagens acompanham as caixeiras do Divino, que são senhoras que tocam esse instrumento que já era usado desde a época da Idade Média, e iam soldados tocando as caixas na frente dos exércitos na hora da guerra, né? Então, essas caixas foram trazidas para cá e as caixeiras tocam e com louvores, com cânticos apropriados em versos, né? Quem auxilia as caixeiras nesse cerimonial é a figura do mestre-sala. É um homem, normalmente, que toma conta do cortejo e da orientação para os jovens e crianças que representam o cortejo. Chegando no período da festa, aí nós temos momentos que são essenciais. Nós já temos a abertura da tribuna, né? Aí depois da abertura da tribuna chega o dia do levantamento do mastro. Então as caixeiras, elas se reúnem no local, juntam os impérios e saem para um outro lugar afastado da onde é a festa, para buscar o mastro, né? Chegando lá, elas vão fazer um cortejo ao redor do mastro, receber os padrinhos, receber o mastro de quem está doando o mastro para a festa. Elas cantam agradecendo e daí segue o cortejo até o local onde vai ser o levantamento, né? Esse local já tem as pessoas aguardando, aí é feito o batizado do mastro e do mastarel. Aí nisso, para isso tem os padrinhos. Tem padrinho do mastarel e padrinho dos mastros. Então tem cânticos apropriados para o batizado, né? E depois de terminado o ritual do batizado, aí o mastro vai ser levantado, né? Com o cântico das caixas. Então elas cantam, o mastro é levantado, aí nesse momento se toca muito foguete, muitas palmas, muita gente, às vezes nesse momento, algumas casas jogam bombom para as crianças, e outras têm a tradição de jogar o bolo de tapioca. Aí o mastro é levantado em festejo, e aí depois que o mastro é levantado, elas dançam, as caixeiras dançam ao redor do mastro. Existe uma dança própria delas, onde elas são acompanhadas pelas bandeirinhas. Quem são as bandeirinhas? São meninas pequenas, adolescentes ou crianças, que levam bandeiras pequenas, menores do que a bandeira grande que leva
comanda o cortejo, tem as bandeirinhas pequenas. É muito importante para a manutenção da festa a presença de jovens e crianças, porque é a certeza da continuação da tradição. Depois que levanta o mastro, acontecem as visitas dos impérios. Acontecem conforme a quantidade de mordomos. Lá em Alcântara, pelo menos então, depois que levanta o mastro, tem festa todo dia. Cada dia tem uma visita a uma casa, um ritual, tem outros mastros também que são levantados. E nas outras casas que tem o império, menos impérios, às vezes se reúne num dia só as visitas, né? São feitas sempre à noite para fazer uma espécie assim de uma procissão luminosa com velas, tem as lanternas também artesanais que são feitas para esse momento. O passo do lumiar é feito no sábado antes da festa principal. Então é um momento também importante a visita. E no dia principal, no festejo, a prioridade é a missa da festa. Então os impérios são reunidos pela manhã e vão todos, são levados para a igreja com as caixeiras, aí acontecem as missas em louvor ao Espírito Santo, e depois que termina a missa, as caixeiras vão tocar também para agradecer o padre, até para agradecer o padre tem os cânticos próprios. Então é tudo muito ritualizado. E depois que sai da igreja, segue o cortejo, que é o cortejo acompanhado pelas caixeiras e pela banda de música também, músicos de sopro que acompanham elas nas ladainhas também, já vão acompanhando aquele cortejo pelas ruas até chegar na casa da festa, onde é feito o ritual diante do mastro, aí é feita a ladainha para o santo na sala da tribuna, do altar principal, e depois da ladainha é servido o banquete do almoço para os impérios, né? E esse almoço é muito farto, com comidas próprias, preparadas para os impérios, para as caixeiras, e depois que os impérios e as caixeiras são servidos, a comunidade toda também é oferecida aquele banquete, porque se a festa do divino não tiver a fartura, não é festa do divino. Então, prioridade da festa do divino é a comida. Então, o dia principal é um dia festivo de fartura, com esses banquetes, tanto desde o amanhecer, o café da manhã, o almoço na chegada da missa, até o jantar, o encerramento da noite, também após a alvorada no mastro, que as caixeiras tocam. No dia seguinte, é feita a questão do encerramento da festa. Às vezes, por exemplo, em alguns lugares, o derrubamento do mastro é durante o dia, pela manhã, pela tarde, alguns é à noite. Então, depois que encerra, tem a alvorada do mastro no dia seguinte, e já toca para derrubar o mastro, encerrando a festa. Então esse mastro é derrubado, né, colocado no local especial da casa, já deitado, e dali, após o jantar, a ladainha, encerramento, as caixeiras vão tocar um ritual do fechamento da tribuna, que é um ritual longo, que é cerca de 1 a 2 horas de relógio de cantoria, e aí elas vão agradecer ao divino, trocar as posses dos impérios, uns que vão subir, os que vão descer, agradecer quem fez a festa, e depois que termina o fechamento da tribuna, vão partir os bolos, distribuir para o povo as lembranças da festa, e depois que termina tudo isso, as caixeiras no terceiro dia, ou naquele mesmo dia, conforme a casa, elas estão livres para comemorar também a festa delas, que é o tipo de lava-prato que é chamado o carimbó das caixeiras. Eu estou muito agradecido pelo convite do Museu da Imagem do Som, por esse projeto, que muito me interessa também, porque a festa do divino para mim é uma coisa muito importante. Eu sou pesquisador, sou antropólogo, mas eu sou fazedor também de cultura, e através da festa do divino eu tenho, além do amor, muita dedicação.
Eu parabenizo esta casa por este projeto e agradeço o convite e espero que seja mais um momento onde o Divino Espírito Santo, a festa do Divino, possa ser reconhecida, levada a outros lugares, aos visitantes, né, que venham aqui conhecer um pouco da nossa cultura através dessa festa maravilhosa.